Sejam mais uma vez bem-vindos à série de vídeos da Ice Markets Brasil. Meu nome é Jéssica Whittaker e no vídeo de hoje daremos uma introdução ao gráfico de candlesticks. Vamos lá? Bom, no vídeo de hoje vamos dar início a uma série de vídeos explicando o que é o candle, o que significa o gráfico de uma forma mais simples, de uma forma mais intuitiva. Então vamos ao que interessa. Candle é a estrutura principal que demarca para a gente, num plano cartesiano, as informações necessárias para que tenhamos e possamos tomar decisões a partir daquelas informações ali registradas. O gráfico de candlestick, ele registra para a gente o que o mercado fez num dado período de tempo, seja ele 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, um mês, um ano. Quanto maior o time frame, quanto maior essa janela de negociação, esse período que o gráfico está ali mostrando para gente, que o candle está demonstrando, maior é a certeza daquele movimento. Então, para entendermos a estrutura do candle, precisamos destacar aqui dois benefícios principais para a utilização dessa forma de registrar, dessa forma de analisar o gráfico. Um dos benefícios é a facilidade em identificar a movimentação do preço em um período específico, O candle em si, ele traz para a gente informações importantes que serão necessárias para a tomada de decisão. E também você consegue visualizar melhor regiões onde o preço, por exemplo, ficou lateralizando, ou então o preço ficou fazendo aquela resistência ou suporte para passar por um próximo nível de preço. Então, no vídeo de hoje entenderemos essa dinâmica. Então, existem duas maneiras principais para você entender a movimentação do mercado. O primeiro deles é o candlestick de alta, tá? Nesse candlestick de alta, você tem informações relevantes que darão para você a noção de onde foi que o preço abriu, que é essa região aqui, olha, a base do candle, a base do corpo do candle, aonde o preço fechou naquele dado momento, que significa o fechamento. A parte mínima, essa região aqui se chama pavio, e existe o pavio de máxima, onde ele aponta exatamente o preço máximo daquele candle, e também o preço mínimo. Com o candlestick de baixa, ocorre exatamente o contrário. A abertura do candle vai ser a parte de cima, o topo do candle, que vai indicar que o preço naquele dado momento, naquele período específico, ele teve uma desvalorização. E aí ele fechou nesse preço aqui. Na verdade, na base do candle de baixa, significa o fechamento do preço. Máximas e mínimas são correspondentes, significam as mesmas coisas dentro do gráfico. O que muda vai ser o preço de abertura, que no candle de alta vai ser a base e no candle de baixa vai ser o topo, e o fechamento, que vai ser o contrário nessas duas situações. Então, se você quiser parar o vídeo para você incorporar essa estrutura do candle, você pode, sempre lembrando que no candle de alta a abertura é sempre de baixo para cima, porque o que significa que o preço teve uma valorização. E no candle de baixa a abertura é sempre na parte de cima do candle, e significando, que ele demonstrando que ele teve uma desvalorização e teve um fechamento num preço mais baixo do que quando ele começou. Vamos supor que o preço de abertura desse candle foi R$10. E aí, o preço naquele dado momento, dentro dos 5 minutos, vamos supor que esse daqui é um gráfico de 5 minutos. Então, dentro de 5 minutos, ele abriu em R$10 e quando deram os 5 minutos, ele chegou a R$10,50. Mas, durante esse período de 5 minutos, o preço abriu aqui nos R$10, ele foi a R$10,70, que seria a parte máxima do candle, e voltou fechando aqui em R$10,50. Então, é isso que significa esses pavis aqui que ficam de máxima e de mínima. Ele indica exatamente a movimentação que o mercado teve naquele dado momento, Indicando que, por exemplo, aqui teve a abertura em R$10, a mínima foi R$9,50 e a máxima foi R$10,70. E ele fechou aqui em R$10,50.
tá? Então, é essa noção que a gente precisa ter quando estamos olhando para um candle de alta. E como funciona o candle de baixa? E com o candle de baixa acontece exatamente o oposto, tá? Vamos supor aqui que o preço abriu a R$8. O preço abriu a R$8, ele fez uma máxima lá nos 8,50, mas dali ele começou a cair, veio e fez uma mínima em 7,50. E depois ele voltou um pouquinho e fez um fechamento a R$8. Então, na verdade, aqui ele marcou uma máxima, uma mínima e um fechamento a partir do momento que ele abriu. É essa noção que a gente tem quando nos deparamos com um candle no gráfico. A gente tem que analisar o candle separadamente para a gente entender o que o mercado fez ali naqueles 5 minutos. Tá vendo? Em 5 minutos, vamos supor que esses candles sejam candles de 5 minutos. Ali nesses 5 minutos, eu tenho 4 informações importantes a respeito daquele candle, tá? Nesse primeiro momento, é importante entendermos o conceito de abertura e fechamento, máximas e mínimas. Aí, na segunda parte do vídeo, é a parte onde eu vou explicar para vocês as estruturas de corpo. A variação da estrutura desse corpo, ela pode indicar para gente um sinal altista ou um sinal baixista, um sinal de valorização ou um sinal de desvalorização. Então, vamos começar entendendo dos dojis, que são estruturas de candles como essas que vocês podem ver na tela, que significam indecisão do mercado. Quando um candle abre e fecha, formando essa estrutura, né, onde a abertura e o fechamento são bem próximas e eles possuem um pavio muito maior do que a estrutura do corpo, tanto para baixo quanto para cima, isso significa uma indecisão do mercado, porque na verdade, olha só o que aconteceu. Vamos exemplificar com esse candle de alta aqui, um doji. Ele teve uma abertura aqui, por exemplo, bem próxima do fechamento, né? Teve uma abertura, foi lá em cima e começou a desvalorizar, fez uma mínima, tá? Uma mínima bem distante do preço de abertura e voltou e fechou aqui um pouquinho acima da abertura. Isso daqui é uma estrutura que indica pra gente indecisão do mercado. O mercado não sabe se ele vai para cima ou se ele vai para baixo. Tanto a força compradora quanto a vendedora estão ali, olha, exatamente no 0 a 0 praticamente, né? Eles estão ali fazendo aquela força, mas não saem do lugar, não necessariamente. E a mesma coisa acontece com esse doji de baixa, que é onde o preço abre, ele vai lá, faz uma mínima, faz uma máxima e fecha aqui bem um pouquinho abaixo do preço de abertura, tendo uma pequena desvalorização, mas nada tão significante que indique não, esse candle é um candle de alta. Não, esse candle é um candle de baixa, né? Ele fica ali no 0 a 0, é aquela coisa ali que eles estão indecisos para onde levar o preço. Então, apresentando mais essa estrutura chamada, né, conhecida como martelo, quando o candle é de valorização, e martelo invertido quando o candle é de desvalorização. Ele tem o corpo mais ou menos 1/4 do candle todo e a estrutura de alta dele é caracterizada por estar mais acima do preço de abertura. Então, na verdade, ele tem um pavio muito grande, são características intrínsecas desse candle. Ele faz uma abertura, ele tem uma mínima bem longe do preço de abertura. Da mínima, ele faz essa valorização toda, ultrapassando o preço de abertura e fechando acima desse preço. E geralmente ele não tem uma máxima. Na verdade, a máxima dele é exatamente o preço de fechamento. Essa é a característica principal do martelo, tá? E a mesma coisa para o martelo invertido. Ele tem a abertura dele aqui nesse ponto. Ele vai, faz uma máxima, volta, a força vendedora vem vendendo, deixa esse pavio gigantesco, o corpo do candle é quase 1/3, né, do candle inteiro, vem ultrapassando o preço de abertura e deixa uma mínima junto com o fechamento, tá? Então, o fechamento do preço está no mesmo ponto de mínima do candle. Então, isso aqui indica pra gente que aqui teve uma força vendedora que entrou vendendo e aqui teve uma força compradora
que entrou empurrando o preço para cima. Então, o martelo é uma estrutura de candle muito conhecida e geralmente está nas regiões de inversão ou reversão do preço. Vale ressaltar que essa estrutura de candle, ela pode e é caracterizada candle de força, porque aqui a gente sabe que tem 100% uma força empurrando o preço para baixo. E a mesma coisa aqui, a gente sabe que tem uma força compradora que empurrou o preço para cima e teve um fechamento acima do preço de abertura. E partindo para esse último padrão de candle que eu vou deixar aqui destacado, que indica outra conformação, outra estrutura de candle de força, aqui encontramos o Marubozu ou Marubozu. Então, tem gente que fala uma coisa, a gente fala outra. Nesse candle, né, a gente tem a estrutura de abertura e mínima no mesmo preço e fechamento e máxima no mesmo preço para os candles de alta. Tá? Então, aqui, o que indica pra gente? Que o preço começou aqui nos $8, ele foi a $9 e ficou a $9. Ele não teve aquela variação de mínima e máxima. O mercado está 100% seguro de que ele quer ir para cima. Então, na verdade, nesse momento aqui, vamos supor mais uma vez que era um candle de 5 minutos, ele abriu a $8 e foi a $9 e fechou a $9. Então, a máxima é no mesmo preço de fechamento e a mínima é no mesmo preço de abertura. E fazendo uma alusão para o candle de baixa, significa a mesma coisa, só que aqui ele abriu a $9, fechou a $8. Aqui, na verdade, é como se fosse a força vendedora 100% segura de que o preço teria que ir para baixo naquele dado momento. Então, ficou lá abertura e máxima no mesmo preço, fechamento e mínima no mesmo preço. Bem simples, né? Esse aqui é um dos candles mais simples de entender, né? Porque não tem aqueles pavis de máxima e mínima. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa explicação, né? Eu fiz assim, bem básico. Eu sei que tem muita gente que já sabe sobre candles, sabe da importância de utilizar, né, a leitura correta dos candles, mas entendendo o conceito de abertura, fechamento, máxima e mínima, e tamanho do corpo do candle, né, que indica a força ou então indecisão, você vai conseguir interpretar os padrões de candles com mais de um candle, né? Às vezes você pode pegar um candle, o segundo e o terceiro que formam um padrão, ou então o primeiro e segundo que formam um padrão para você montar a sua análise. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, tá ok? Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Espero que tenham gostado da aula e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!